em expectativa para a inflação, numa semana marcada por inflação e decisão de política monetária, a gente vai falar do IGPM, que ficou da semana passada, então eu vou trazer os principais pontos do IGPM para vocês, até porque ele é uma forma da gente entender o que esperar para o IPCA, que é a medição final aqui no Brasil, a medição oficial do Brasil. O IGPM, só para vocês ficarem todos na mesma página, é medido sempre do dia 20, 21, ali de um mês para o outro. Então ele pega um pouco de movimento do mês anterior, né, um resquício do movimento do mês anterior, e acaba pegando aí boa parte do mês, aqui no caso a gente está falando de abril. E como a medição do IPCA é feita posteriormente, o IPCA 15 e o IGPM são bons termômetros para a gente entender o que deve pressionar a nossa inflação aqui no Brasil. Então vamos lá, o IGPM subiu 0,24 em abril, tinha tido ali uma desaceleração em março e voltou a subir e acelerou 0,24 no mês de abril. E o que fez esse IGPM subir? O IGPM ele é bem conhecido ali por ser a inflação do aluguel, porque ele é acaba sendo ali o indicador que acaba... reajustando, era essa palavra, usado para reajuste de contratos no geral e o contrato de aluguel também. Então, por muito tempo ele foi usado com essa finalidade e ficou conhecido assim popularmente. Mas o IGPM ele tem uma composição. Ele é uma composição do índice de preços ao produtor, do índice de preços ao consumidor, que é o que bate mais forte aqui na gente, mais diretamente na gente, e INCC, que é a medição ali da construção civil, o Índice Nacional da Construção Civil. Ele tem esses 3 pilares, e os pilares têm pesos diferentes. Como o IPA, que é o preço ao produtor, acaba tendo um peso grande no IGPM, ele é um índice muito sensível também a movimentações de dólar, a movimentação de commodities. Então ele é um índice que acaba tendo essa sensibilidade. E nesse mês de abril, a gente teve um IGPM muito puxado por preços do agro ao produtor. Não que os preços dos índices ali em natura, dos índices, olha eu, segunda-feira já tô assim, imagina na sexta. Não que a gente não tenha tido ali uma alta dos preços dos itens em natura, de feira, hortaliças, no consumidor. Mas no produtor isso está aparecendo até mais fortemente. E a gente tem que lembrar uma coisa aqui, gente, que é muito importante para a gente entender esse movimento dos produtos ali que são consumidos principalmente no mercado internacional, ou são vendidos no mercado internacional, que são as commodities. Para o agro, uma commodity é uma commodity, ela não é comida. Então, para o agro, o café é commodity, não é comida. Para o agro, o milho é commodity, ele não é comida. A soja, a mesma coisa, é commodity, não é comida. Então, quando a gente começa a entender isso, que é commodity e não comida, a gente entende esse comportamento, por mais que a gente não concorde, eu não concordo, a gente começa a entender esse movimento de por que se exporta mais e se produz tanto para fora e não aqui para dentro. Por que o dólar impacta tanto o IGPM e o índice de preços ao produtor? Por que subindo as commodities internacionais, esse preço fica mais caro aqui para a gente? Então, a gente começa a entender esse movimento, porque se valer a pena vender e produzir para fora, o agro vai vender e produzir para fora. Ele só vai começar a produzir mais internamente ou pensando no consumo interno se ele achar que vale a pena e vai dar lucro para ele, se o preço vai subir internamente por algum motivo. E a gente já viu isso acontecer em uma série de momentos. Que o agro achou que o preço de algum item ia subir internamente, ele começa a mudar a produção para suprir aquela demanda. Mas não porque ele é bonzinho e quer alimentar o brasileiro, porque para ele é commodity, mas sim porque ele acha que ele vai lucrar com aquilo. Então vamos entender o que aconteceu com o índice de preços ao produtor aí no mês de abril. A gente sai de um IGPM de queda de 0,34 em março para 0,24 em abril, então uma aceleração até importante aqui, de uma grandeza importante. O IPA, que é justamente o preço ao produtor, sai de uma queda de 0,73 e que tinha sido justamente o condutor ali daquela queda de 0,34, nesse mês sobe para 0,13. Nesse mês passado, mas aqui a gente está olhando abril ainda. Então vamos lá, sobe para 0,13. Por quê? Justamente por preços ligados ali a commodities alimentícias que são exportadas pelo agro brasileiro. O IPC, que é o Índice de Preços ao Consumidor, traz uma boa notícia em relação à desaceleração. Então ele sai ali de 0,80 em março para 0,46, muito ali por fatores que a gente também viu no IPCA 15, então energia elétrica dando trégua pelo fim ali daquele bônus de Itaipu que deu quase um efeito rebote de um mês para o outro. A gente vê alguns itens arrefecendo,
mas com alguns pontos importantes que a gente vai falar daqui a pouquinho para vocês. E o INCC, que é da construção civil, sai de 0,38 para 0,59, muito puxado por mão de obra. Então, o preço da mão de obra está ficando mais caro e isso está mexendo com o preço da construção civil. Mas aí a gente também está falando de mão de obra, a gente está falando de renda, principalmente pedreiro, né, o encanador ali, foram os principais pontos que levaram o INCC para alta. Então, aqui a gente também está falando de renda das pessoas. Mas vamos passar aí para o próximo gráfico, para o pessoal em casa ver o que puxou mesmo o IGPM. Aqui em 12 meses, né, mostrando que o IGPM ainda está alto, na maior parte dos índices aqui, puxado principalmente ali pelo IPA, né, que saiu de 9,89 para 9,71, cai um pouquinho em 12 meses, porque a medição do ano anterior foi maior do que a desse ano, então quando você troca uma pela outra, o acumulado cai, mas a gente ainda tem um acumulado bastante alto aí no IPA, e a construção civil também com 7,52. O IPC, ele está ali orbitando 4,64 agora, 4,5. Então, aqui muito até um pouco mais baixo do que a gente viu no IPCA 15, viu na última medição do IPCA fechado do mês anterior. Isso porque a composição do IGPM, isso é importante entender também, a composição do IGPM é diferente do que da composição do IPCA, senão teria duas medições, certo? Então, a cesta de consumo do IPCM, aqui que é o índice de preços do consumidor mercado, é justamente mais focada, por exemplo, passagens aéreas que tiveram uma deflação grande nesse mês, acabam impactando mais o IGPM do que vão impactar o IPCA. Isso por conta da cesta feita e também pela renda considerada ali nos dois índices. Mas vamos para o que importa aí, que é justamente o que pesou no nosso bolso nesse mês de abril, né? Então o tomate liderando aqui, até tentei usar um colar de tomates, mas acho que não ia ficar muito bom com o figurino. O tomate subiu 23% nesse mês de abril, e aí eu chamo a atenção para um ponto: o tomate tem muita sazonalidade, tomate é um fruto ali que acaba sofrendo mais com o clima, mudanças climáticas, tanto o calor quanto algumas questões voltadas para a safra, que também tem sazonalidade, acabam impactando o preço do tomate. Então, vira e mexe, ele volta a ser aí um destaque negativo, embora, né, a gente sempre fala, destaque positivo porque subiu muito, acaba sendo negativo para o nosso bolso. Então, é um item que normalmente volta para as maiores altas com frequência por conta disso. Aluguel residencial subiu também, 1,02. O café, mês após mês aqui, subindo para o preço ao consumidor e para o bolso de vocês, aí, o bolso do consumidor. Mas também a gente vê um movimento acontecendo, principalmente nos 12 meses, aí, no preço ao produtor. Então, o primeiro acontece lá e depois chega na gente aqui. E eu sinto informar, eu já falei isso uma vez, mas sinto dar essa notícia de novo. O café vai demorar para arrefecer, porque a gente tem um período que ainda esse preço, essa alta de preço é transferida para o consumidor. E esse período é longo no caso do café.